Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula sobre contratos em espécie e nessa aula nós vamos tratar do contrato de doação. Bom pessoal, nós vamos tratar hoje de um outro contrato que é muito importante para a sociedade em geral, que é o contrato de doação. E é um contrato, na verdade, pessoal, que eu creio que praticamente todos já celebraram sem nem perceber. Então, ele é um contrato tão comum quanto o contrato de compra e venda, né? Por quê, pessoal? Simples. Se você um dia já presenteou alguém, significa que você celebrou com esse alguém um contrato de doação. Então veja pessoal, eu posso afirmar com quase 100% de certeza que todos já celebraram um contrato de doação, porque eu creio que é muito difícil alguém que nunca tenha dado um presente para alguém, né? Então vamos lá pessoal, qual é, dentro dessa ideia, então qual é o conceito do contrato de doação? Bom pessoal, o conceito do contrato de doação é um conceito bastante simples, né? Não tem muita complexidade. Nada mais é do que aquele contrato onde nós temos duas pessoas, sendo que nessa relação, uma pessoa entrega à outra graciosamente, gratuitamente, um determinado bem, uma determinada coisa, né? Esse é o contrato de doação, pessoal. Você, dentro de uma liberalidade, você entrega para outra pessoa um determinado bem, uma determinada coisa, sem exigir nenhuma contraprestação por isso, né? Então, por isso que a gente fala que no conceito, pessoal, o contrato de doação é aquele negócio jurídico onde uma das partes transmite à outra, tem a obrigação de transmitir à outra a propriedade de uma determinada coisa, sem que isso lhe gere um direito à contraprestação, né? E aí, esse então é um conceito do contrato de doação, é um conceito bastante simples, e o que diferencia a doação da compra e venda e da troca é exatamente o fato de não se exigir a contraprestação, não ter contraprestação, né? Quem são as partes desse contrato, pessoal? Partes, né? Nós temos basicamente duas partes, pessoal. Nós vamos ter doador e donatário. Doador, pessoal, é quem doa, quem está entregando graciosamente. No nosso caso aqui é o B. E donatário é quem está recebendo a liberalidade, ou seja, o nosso A. Certo, pessoal? Essas então são as partes. Quais são as características desse contrato? Vamos às características. Nós temos aí algumas características bastante interessantes. Primeiro, pessoal, além de ser um contrato típico nominado, né, há muito tempo já é assim, é um contrato unilateral. Unilateral por quê, pessoal? Porque apesar de ter duas partes, duas manifestações de vontade, o efeito desse contrato é direcionado unicamente para um único lado. Por isso, nós colocamos a seta dessa forma aqui, pessoal. Ó, é uma via de mão única. O efeito parte do B direto para o A. E não tem nada do A para o B. Por isso, é um contrato unilateral. Certo, pessoal? Segundo, é um contrato essencialmente gratuito. E aí, pessoal, cabe aquela observação. Cuidado com a expressão doação onerosa. Quando nós falamos de doação onerosa, pessoal, nós não estamos nos referindo ao oneroso oposto de gratuito. Todo contrato de doação é essencialmente gratuito. Quando a doutrina se refere ao contrato de doação oneroso, pessoal, essa doutrina está querendo dizer o contrato de doação com encargo ou com ônus, né? Então, quando a gente fala de doação onerosa, significa doação com ônus. Então, esse oneroso vem de uma derivação de ônus e não de contraprestação, tá? Então, é importante frisar, pessoal, todo contrato de doação é um contrato gratuito, tá? Outro ponto, pessoal.
Por ser contrato gratuito, eu não analiso se ele é comutativo ou aleatório. Por quê? Porque a comutatividade ou aleatoriedade, pessoal, eu só analiso nos contratos onerosos, porque necessita da contraprestação que a gente não tem aqui, tá? É um contrato, pessoal, normalmente por adesão. Por quê, pessoal, que a gente coloca isso? Às vezes a doutrina nem menciona essa característica, mas a gente coloca que é um contrato por adesão, porque tecnicamente, pessoal, o donatário, ele não tem opção, ele não manifesta, não negocia a doação. Em regra, ele não participa. Pode até acontecer de participar, mas não é a regra. Tá? A regra, pessoal, é um velho ditado popular: a cavalos dados não se olham os dentes. Então o que acontece, pessoal? Eu entrego, eu estou doando para você, cabe a você aceitar ou não. Se você não quer, beleza, né? Vou fazer o quê? Eu não vou te obrigar a receber, né? Então, tecnicamente, pessoal, a gente pode dizer que o contrato de doação é um contrato por adesão, puramente por adesão. Por quê? Porque não tem negociação, cabe ao donatário aceitar ou não, isso em regra, né? Outro ponto importante, pessoal: o contrato de doação é um contrato essencialmente formal, solene, né? Ou seja, pessoal, ele deve ser celebrado na sua forma escrita. Isso está lá no artigo 541 do Código. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Então vamos lá, artigo 541. O que o artigo 541 fala? Tem que ser por escrito. Escrito público ou particular. Mas tem que ser por escrito, né? Lembrando que se tratar de um imóvel, vai ser escrito público se superar 30 salários mínimos. Se for outro bem imóvel em geral, pode ser por escrito particular. A essa regra, pessoal, nós temos uma exceção. Qual é a exceção, pessoal? As doações verbais. Vamos colocar aqui: doação verbal. É possível, pessoal, a doação verbal? Sim, é possível. Quando que essa doação vai ser possível, pessoal? Está lá no parágrafo único do artigo 541. Lá no artigo 541, parágrafo único, pessoal, vai falar o seguinte, ó: a doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se seguir incontinente à tradição. Essa aqui, pessoal, é a situação dos presentes em geral, né? Por que os presentes em geral você não tem um contrato de doação por escrito? É exatamente porque ele se encaixa aqui no parágrafo único. Então o que acontece, pessoal? A doação é verbal, ela é válida quando? Primeiro, em se tratando de bens móveis, de preço de pequeno valor e com tradição imediata. E na verdade, pessoal, eu vou destacar para vocês que tecnicamente o preço em si nem é tão importante assim não. O principal é isso daqui, pessoal. O principal é isso daqui. Veja, pessoal, que vamos supor que você quer dar um carro de presente para sua namorada, né? Veja, pessoal, que você não precisa obrigar a sua namorada a assinar um contrato de doação. Aquilo lá é um presente. Então esse contrato é válido, pessoal? Veja que não é um pequeno valor, é um carro, né? Vamos dizer, um carro aí hoje custa em torno de 60, 70, 80 mil reais, e às vezes até mais, né? Pode custar 100, 200, 300, 400 mil reais. Mas vejam, essa doação é válida? Sim, desde que a tradição seja imediata, né? Sendo a tradição imediata, pessoal, quem que vai discutir se aquela doação é ou não é válida, né? E atendendo os demais requisitos da lei, pessoal, sem problema nenhum, certo? Nossa doação, ela vai ser válida, ok, pessoal? Seguindo as nossas características aqui,
Além de ser um contrato solene, pessoal, é um contrato consensual, ele se torna perfeito apenas com a manifestação de vontade, né? Exceto em se tratando da doação verbal, que aí, na verdade, precisa da entrega, mas a entrega tecnicamente já é um ato de cumprimento, então vamos dizer então que o contrato ele é consensual. Em tese, é um contrato de execução instantânea, mas nada impede que seja um contrato de duração, principalmente quando se tratar da modalidade de doação sob forma de subvenção periódica, né? Ou seja, nós vamos ter aí uma prolongação no tempo desse contrato. Tecnicamente, pessoal, a doutrina aponta que o contrato de doação, ele, em geral, é um contrato impessoal. Não sou muito fã disso, pessoal. Na verdade, eu aponto que o contrato de doação é um contrato pessoal. Vejam, pessoal, você não doa para qualquer pessoa, você doa para aquela pessoa X. Você não doa por causa do objeto, você doa por causa da pessoa, né? Dificilmente você vai doar porque você vai doar. Então você presenteia a sua namorada porque é a sua namorada. Você presenteia a sua mulher, o seu marido, porque é a sua mulher ou é o seu marido, sua companheira, seu companheiro, seu pai, sua mãe, seu irmão, ou aquele aniversariante, ou aquela criança, ou aquela instituição de caridade. Veja, pessoal, você doa porque é aquela. Você não doa por estar doando genericamente. Então eu admito aqui que a regra, na verdade, o contrato de doação é um contrato pessoal, porque ele se vincula à pessoa do donatário, certo? Do contrário, pessoal, é possível que seja uma modalidade impessoal? Sim, é possível. Eu doar pelo simples fato impessoal, vixe Maria. Eu doar pelo simples fato de doar. É perfeitamente possível isso acontecer, mas tecnicamente, pessoal, nada impede que seja impessoal. Mas eu creio que a regra é que o contrato de doação se vincula sim à pessoa, tá? Outro ponto importante, pessoal, que nós podemos colocar aí dentro do contrato de doação. É um contrato, por vezes, não causal, mas nada impede que ele se vincule a uma causa. É um contrato principal, é um contrato definitivo, e aí, pessoal, a gente vai comentar um pouquinho sobre a modalidade preliminar do contrato de doação. A gente pode, a questão da legalidade, da possibilidade da modalidade preliminar. E por fim, pessoal, uma característica especial, mas importantíssima para o contrato de doação, que é, pessoal, o animus donandi. Animus donandi, pessoal. Essa aqui é, sem dúvida nenhuma, a principal característica do contrato de doação, e é o que vai diferenciar a doação de qualquer outro contrato, pessoal, principalmente do contrato de comodato, ou seja, daquele contrato de empréstimo de coisa infungível. Por exemplo, quando você empresta um livro, né? Como você faz para diferenciar se você está emprestando um livro ou se você está doando um livro? A diferença básica principal está no animus donandi. O contrato de doação tem isso aqui, o contrato de comodato não tem isso. E o que é esse animus donandi, pessoal? É a vontade de doar, a vontade de entregar um bem graciosamente, sem receber nada em troca. A liberalidade que você tem de entregar esse bem de forma gratuita. Essa é, sem dúvida nenhuma, pessoal, a principal característica do contrato de doação. Vejam, pessoal, que eu falei para vocês que o contrato de doação, ele é um contrato que gera efeitos apenas de forma unilateral, mas ele tem a participação das duas partes do contrato, doador e donatário, né?
Todo contrato tem que ter a participação de 2 ou mais pessoas, né? E aqui na doação não é diferente. Na produção dos seus efeitos, o contrato de doação é um contrato unilateral, mas na forma de estabelecimento, na forma de manifestação do consentimento do contrato, é um contrato bilateral. Todo contrato tem que ter essa característica. E aí então, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, que o contrato de doação, ele precisa da aceitação. E esse é o nosso próximo tópico. Todo contrato de doação, pessoal, precisa do aceite do donatário. Todo contrato de doação precisa do aceite do donatário. Por quê, pessoal? Porque ele não é obrigado a aceitar aquilo que ele está recebendo. Você, por exemplo, vai receber um presente. Você é obrigado a aceitar esse presente? Não. Você não quer aceitar o presente, você não vai aceitar, né? Por exemplo, né, você está lá, o seu namorado aprontou com você, e aí na maior ele vai lá te levar um presente, né? Coisa que acontece assim muito comum, né? Você não é obrigado a aceitar esse presente. Você pode simplesmente fechar a porta na cara dele, né? Você não é obrigado. Então veja, pessoal, que toda a doação precisa de um ato de aceitação. Então nós temos lá no artigo 538, pessoal, o conceito do contrato de doação. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outra. E aí o artigo 539, o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita, ou seja, todo contrato de doação precisa de aceitação. E aí então nós temos 3 tipos de aceitação, pessoal, 3 formas de aceitação. Nós temos a forma expressa, nós temos a forma presumida e nós temos a forma tácita, certo? A forma expressa, pessoal, é a forma básica, né? Ou seja, aquela forma onde nós temos aí a manifestação escrita, verbal ou gestos do aceite. Então, a pessoa fala, eu aceito. Ou a pessoa escreve lá no contrato de doação, eu aceito, e assina embaixo. Ou ele gesticula, ok, beleza, joinha, né? Positivo. Então, através de gestos, ele manifesta o aceite. Essas 3 formas são consideradas formas expressas de aceitação e são as formas adequadas, mais adequadas que nós temos para a manifestação do aceite. Mas existem outras 2 modalidades, pessoal. A primeira delas é a modalidade com base no silêncio, que está lá no artigo 539, que a gente já começou a ler ele. Ou seja, uma modalidade onde nós vamos presumir a aceitação pelo silêncio do donatário, né? Que é o que está no artigo 539, que a gente vai ler novamente. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro do prazo, dentro dele, a declaração entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Então vejam, pessoal, que basicamente aqui nós temos uma hipótese de presunção de silêncio. Vale sempre lembrar, o legislador civil fala que o silêncio não tem conteúdo jurídico, a não ser que a lei ou o contrato estabeleça, nas hipóteses admissíveis, que o silêncio tenha conteúdo jurídico. E esse é o caso do artigo 539, certo? Então, pessoal, o doador pode notificar o donatário para que ele manifeste o seu aceite. O silêncio, pessoal, significa que ele aceitou. Desde que eu demonstre aqui o seguinte: primeiro, o prazo para aceite, então notificação com prazo para o aceite. Segundo, doação sem encargo. Vejam, pessoal, isso aqui é importante. O código não restringe a doações puras. Ele só apenas fala doação
sem encargo, tá? Isso está bem claro no artigo 539. Olhem lá. Não faça dentro dele a declaração entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Então, pessoal, o requisito é a doação sem encargo e o silêncio dentro do prazo. Ok, pessoal? Então esse é o requisito básico para o silêncio ser um aceite, tá? E por fim, pessoal, a última forma é a forma tácita. Essa forma aqui, pessoal, eu vou presumir, aliás, eu vou concluir pelas atitudes do donatário. Eu vou concluir pelas atitudes do donatário. Pessoal, como assim? Simples, pessoal. O que acontece? Quando uma pessoa ela recusa alguma coisa, você consegue perceber isso de uma determinada atitude. E quando ela aceita, você consegue também extrair isso de uma outra determinada atitude. Veja, pessoal, como eu disse para vocês, naquela situação do namorado que aprontou com a namorada e foi lá na casa dela, na maior cara de pau, entregar um presente, né? Veja, pessoal, qual seria a atitude de uma pessoa que recusa o presente numa situação dessa? Ainda que ela não manifeste, ela simplesmente não fala nada. Qual seria a atitude dela, pessoal? Fechar a porta na cara, fechar o portão na cara do namorado. Essa seria uma atitude, pessoal, daquela pessoa que não aceitou a doação. Do contrário, pessoal, o que acontece? A namorada vai lá, abre o portão, não fala nada. Ela não fala, porque se ela falar, ela está aqui na expressa. Ela simplesmente não fala nada. E aí o que acontece, pessoal? Ela pega a caixa de bombom, entra, fecha o portão e não fala absolutamente nada. Veja, pessoal, essa situação, eu vou concluir o que, pessoal, dessa atitude dessa namorada, que pegou a caixa de bombom, entrou lá para dentro de casa e foi assistir o filme comendo os bombom com o outro que estava lá no sofá com ela assistindo Netflix, né? Olha só, que vingativa, né? Veja, pessoal, essa atitude dela, ela não falou nada pro ex. Ela não falou nada pro ex. Ela simplesmente pegou a caixa do bombom e fechou a porta. Essa atitude dela, pessoal, eu vou presumir o quê? Que ela aceitou a doação. Veja, pessoal, é a atitude que ela teve que vai me mostrar que ela aceitou a doação. Nessa situação, nós temos a aceitação tácita, tá? Em relação a isso ainda, em relação à aceitação, pessoal, alguns detalhes que nós devemos observar ainda. Primeiro detalhe, pessoal, que envolve duas figuras importantes. Primeiro, incapazes e o nascituro. Pessoal, incapazes e nascituro podem receber por doação, né? Para responder essa pergunta, pessoal, nós temos que ver lá o artigo 542 e 543 do Código. Vamos primeiro ao artigo 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação desde que se trate de doação pura. Então, pessoal, incapazes, sendo absolutamente incapaz, eu não preciso da aceitação, pessoal. Não precisa de aceitação. Desde que se trate de doação pura. Aqui sim, pessoal, o código é bem claro em dizer: eu não preciso de aceite desde que se trate de doação pura, tá? O código é expresso nesse sentido. Outras formas de doação é possível, pessoal? Sim, tá? Vamos colocar aqui outras formas de doação. Outras formas. Vou precisar do aceite do representante. E aí um detalhe, pessoal: desde que isso não onere o incapaz, tá? Então esse aceite vai ser válido desde que não provoque um ônus para o incapaz. E aí então, pessoal, entra aquela situação, né? A doação com encargo para incapaz, pessoal, deve ser analisada com muito cuidado. Por quê, pessoal?
eu vou ter que analisar qual que é o benefício para o incapaz com essa doação. Então, se o benefício for muito superior ao ônus, é possível o aceite. Do contrário, não é possível, ok? Já em relação ao nascituro, pessoal, muda um pouquinho de figura. Como é que é em relação ao nascituro? Também é possível, pessoal, mas lá no artigo 542 nós temos o seguinte: a doação feita ao nascituro valerá sendo aceita pelo seu representante legal. Então, primeiro, pessoal, em relação ao nascituro, a gente tem que analisar também essa questão da doação que provoque ônus, porque se o nascituro nascer vivo, né, ele vai se tornar um incapaz, então não pode provocar ônus a esse nascituro. Outra coisa que a gente tem que observar, pessoal, é que a doação para nascituro é possível e é uma doação condicional. Por quê, pessoal? Ela só vai produzir efeitos se o nascituro nascer vivo. Se ele não nascer vivo, a doação ela perde o seu efeito. Por quê? É uma condição, né? Condição suspensiva. E segundo, pessoal, o aceite precisa do aceite do representante legal. Quem que é o representante legal do nascituro, pessoal? Em regra é a genitora, tá? Em regra é a genitora. Só que aí, pessoal, tem uma questão que até é só para a gente jogar polêmica, só para a gente jogar pimenta, porque eu não vou decidir, não vou falar aqui, porque até não é tanto o objetivo da aula, mas é um tema para se pensar, pessoal. Até porque está acontecendo bastante na prática. E se tratar de uma barriga de aluguel, pessoal, uma barriga solidária ou uma barriga de aluguel, que a gente chama, são duas modalidades da maternidade de substituição. É uma realidade que nós estamos começando a viver na nossa sociedade, pessoal. É uma realidade que já existe, na verdade, há muito tempo, mas que agora está ganhando aí um furor no cenário jurídico, né, pessoal? E aí vem a pergunta, e em se tratando de maternidade de substituição, barriga de aluguel ou barriga solidária, quem que será o representante legal que pode aceitar essa doação? A gestante ou a mãe de planejamento, né? Ou o pai de planejamento? Fica aí a dúvida, tá, pessoal? Fica aí o questionamento para vocês pensarem um pouco sobre esse tema aí, certo? Beleza, pessoal. Para a gente encerrar esse tópico aqui, a questão da aceitação, da doação e aceitação por procuração. É possível, pessoal? Sim, é possível a aceitação, a doação e a aceitação por procuração, desde que tenha poderes especiais. Então, pessoal, doar por procuração é possível? Sim, desde que tenha poderes especiais para essa doação, né? Então, lá na procuração consta lá, com poderes especiais para doar o bem tal, né? Então, nessa situação é possível a doação. E a aceitação é a mesma coisa, com poderes especiais para aceitar a doação de fulano de tal em relação ao bem tal, né? Então, é possível também, tanto a doação quanto a aceitação por procuração, desde que tenha aí poderes especiais. Agora, pessoal, nós vamos tratar de 4 temas, 4 assuntos importantes dentro da doação, dentro do contrato de doação. O primeiro tema, pessoal, é a doação causa-mortes. O que seria essa doação causa-mortes? É a doação em razão da morte. Doação em razão da morte. É possível essa doação, pessoal? A resposta é não. Essa doação aqui não pode, é proibida pelo direito. Por quê, pessoal? Porque nós vimos lá na teoria geral dos contratos que tem um artigo que fala que é proibido celebrar contrato com objeto herança de pessoa viva. É nulo o contrato que tem por objeto herança de pessoa viva, né? E é exatamente o objeto do contrato de doação causa-mortes, herança de pessoa viva. Então não pode, tá, pessoal? Ah, professor, mas eu quero dispor do meu patrimônio para depois da minha morte. Como é que eu faço? A ferramenta para isso, pessoal, é o testamento. E aí com as regras específicas de testamento, certo? Então eu tenho que observar as regras do testamento. Essa doação aqui não pode.
Se eu quero dispor do meu patrimônio para depois da morte, então eu vou me utilizar da figura do testamento.